Bem-vindos ao canal Pensamentos Relevantes. Hoje vamos falar sobre algo que permeia nossos corações e aflige nossas almas. A ansiedade é como um alarme que toca dentro da gente, às vezes sem motivo aparente, às vezes por gatilhos tão pequenos que pareceriam risíveis se não estivessem grudados a histórias profundas. O coração acelera, a respiração encurta, a mente dispara cenários em série, a concentração some como quem apaga a luz num cômodo que a gente mais precisava iluminar. E o mais cruel é que, quanto mais tentamos controlar tudo para garantir que o pior não aconteça, mais cansados ficamos e mais vulneráveis a um novo disparo. A fé não funciona como um botão mágico que desliga o alarme. Ela funciona como um reposicionamento do coração, que com prática e paciência muda a forma como a gente ouve os sons internos e interpreta os sinais da vida. E quando o coração muda de lugar, os pensamentos começam a obedecer a uma ordem diferente. Existe uma diferença essencial entre preocupação responsável e ruminação. Preocupação responsável é quando você senta, olha a agenda, calcula riscos reais, define ações possíveis e aceita limites do que não depende de você. Ruminação é quando você repete mentalmente os mesmos cenários sem acrescentar nada de útil, desgastando energia, drenando o ânimo e reforçando a crença de que tudo vai dar errado. A ruminação tem uma habilidade malandra de se vestir de planejamento, mas é só ansiedade com máscara de produtividade. Fé não é se omitir da responsabilidade. Fé é assumir o que cabe a você e entregar o que não cabe, com disciplina de entrega. Essa disciplina não cai do céu pronta. Ela se aprende, como quem treina um músculo que há tempos não usava. Quando a ansiedade aparece, o corpo entra em modo de alerta. Isso significa que antes de filosofar sobre o que fazer, vale cuidar do que é imediato. Respiração lenta, de preferência pelo nariz, descendo o ar até o abdômen, com a expiração um pouco mais longa do que a inspiração, sinaliza ao cérebro que o perigo não é iminente. Se você nunca treinou isso, vai parecer bobo contar 4 para inspirar, 4 para segurar, 6 para soltar, mas é assim que a gente conversa com um corpo em alarme. Enquanto solta o ar, uma frase curta ajuda a dar forma ao ato de entregar. Eu entrego, Senhor. Cuida de mim agora. Às vezes, tudo que você consegue dizer é o nome de Jesus, e isso basta, porque nomes carregam presenças, e o nome que você invoca também te invoca de volta para um lugar de descanso. Depois de alguns ciclos de respiração, vale fazer um aterramento simples, como quem lembra ao cérebro onde os pés estão. Olhe ao redor e perceba 5 coisas que você enxerga, 4 que pode tocar, 3 que pode ouvir, 2 cheiros, 1 gosto. Parece infantil, mas é uma pedagogia do presente. O que dispara a ansiedade, com frequência, são os "e se", que projetam ameaças no futuro. Quando você volta ao que é palpável agora, o cérebro recebe a mensagem: estamos aqui, neste lugar, e temos escolhas reais a fazer. Essa volta te dá o centímetro de liberdade necessário para o próximo gesto sensato, em vez de uma reação no automático. A partir daqui, entra um trabalho mais fino de mente e coração. Muitas vezes, a ansiedade se alimenta de narrativas internas que competem com a verdade de Deus. Não é que você não acredite em Deus, é que, sem perceber, acredita mais nos cenários que sua cabeça fabrica do que na presença que te sustenta. E isso não te faz uma pessoa de fé fraca, te faz humano. O caminho não é se culpar, mas reeducar o foco. Você pode perguntar: qual pensamento está no volante agora? Talvez seja a suposição de que tudo depende de mim. Talvez seja o medo de perder o controle. Talvez seja o pavor da rejeição. Talvez seja a crença de que, se eu descansar, tudo desaba. Nomear o pensamento é desarmar metade do seu poder.
A outra metade se desarma quando você o confronta com uma verdade específica, não com generalidades. Tudo depende de mim, encontra a resposta. Eu confio no Deus que sustenta todas as coisas. Eu faço a minha parte. Ele faz o que eu não posso. Se eu descansar, tudo desaba. Encontra a réplica. Existe um tempo de trabalhar e um tempo de descansar, e o mundo não cai quando eu desligo. Eu vou ser rejeitado. Encontra o abraço. Mesmo que pessoas falem comigo, minha identidade está num amor que não falha. Ansiedade tem mania de confundir urgência com importância. Ela faz tudo parecer urgente e a gente se pega correndo para apagar incêndios que talvez nem existam. Uma pergunta simples reorganiza. O que esta situação pede de mim agora? Não o que pede da minha imagem, não o que minhas inseguranças acham que eu preciso provar, mas o que pede de mim, no tempo presente. Às vezes, o que pede é uma conversa franca. Às vezes, é silêncio e observação. Às vezes, é um não dito com respeito. Às vezes, é levantar da cadeira, caminhar um quarteirão, beber água e voltar com outra cabeça. A mente ansiosa quer um plano perfeito para os próximos 5 anos. A fé convida para o próximo passo fiel de hoje. No cotidiano, a ansiedade cresce em ambientes que alimentam comparação e hiperestimulação. Bastam 15 minutos rolando uma rede social em que todo mundo parece mais produtivo, mais rico, mais bonito, mais feliz, para que a mente, já frágil, conclua: estou atrasado, sou insuficiente, meu esforço é inútil. As fotos brilhantes não contam os bastidores, mas o coração cansado esquece desse detalhe. Por isso, parte da sua caminhada será reconfigurar a dieta de atenção. Não é sobre virar um monge digital, mas sobre cultivar critérios. Quais vozes me formam? Quais me deformam? Quais me convidam à esperança e à ação responsável? Quais me empurram para o cinismo e a pressa? Silenciar fontes que te adoecem não é covardia, é sabedoria. Dar lugar a conteúdos que alargam sua visão com ternura e profundidade é um gesto de amor consigo mesmo e com a missão que Deus te deu. Talvez você se reconheça na cena. É noite, a casa está quieta e a cabeça, longe de sossegar, decide virar auditório de medos. A cama vira palco de argumentos, o travesseiro vira tribunal e as horas passam. Nessa hora, a tentação é pegar o celular e se distrair até o sono vencer por exaustão. Mas existe um caminho mais saudável. Mantenha perto um caderno de cabeceira onde você despeje os pensamentos que estão pedindo palco. Escreva sem editar, só para tirar do peito para o papel. Em seguida, leia em voz baixa uma promessa que te lembre de quem é Deus. Escolha uma curta, que caiba num fôlego. Repita 3 vezes sem pressa, sincronizando com a respiração. Se o corpo ainda estiver tenso, levante, tome um copo d'água, alongue suavemente, apague as luzes e deite de novo. Não discuta com a insônia como se ela precisasse ser vencida na base da força. Convide o corpo para um ritmo que ensina ao cérebro que a noite é para entregar. Existem também feridas antigas que se reativam como trilhos, rejeições, perdas, humilhações, críticas severas que você ouviu quando estava vulnerável. Quando a vida toca nessa memória, a ansiedade assume que o desfecho será igual. É aqui que a fé pede coragem para reinterpretar a história. Não para negar a dor, mas para lembrar que você não está mais no mesmo lugar. Você não é mais a mesma pessoa. E, acima de tudo, há um Deus que entrou na sua história e que tem reescrito páginas com paciência. Trazer essas memórias à oração, de preferência em companhia de alguém maduro, de um pastor, de um mentor ou de um terapeuta, é um ato de humildade que abre espaço para a cura. Às vezes, o que acalma a ansiedade não é uma técnica, é um abraço, uma escuta, um conselho que recoloca a cena no tamanho certo. Na prática, nunca subestime os micros. A mente ansiosa quer macro soluções. A vida responde com micro hábitos. Pôr o pé no chão ao acordar e dizer: Senhor, caminha comigo hoje.
abrir a janela e deixar a luz entrar, alongar os ombros por 30 segundos, beber água antes do café, escolher uma frase da escritura para acompanhar amanhã, pausar por 1 minuto entre reuniões para um "eu entrego", fechar o dia com 3 agradecimentos específicos. Ninguém olha de fora e se impressiona com gestos assim, mas são eles que acumulam os tijolos de uma casa sólida. Quando o vento sopra, é a casa construída com tijolos pequenos e constantes que permanece de pé, não o palácio levantado à pressa. Em contextos de trabalho, a ansiedade encontra combustível abundante. Metas, prazos, mudanças, incertezas econômicas, ruídos em equipe, feedbacks mal dados. Tudo parece dizer: não erre, não atrase, não decepcione. É possível responder a esse ambiente com maturidade e cuidado de alma. Quero que você imagine sua mente como uma casa com janelas. Em algumas, o vento passa e bagunça cortinas. Em outras, a luz entra e aquece. Renovar a mente com relação à ansiedade é aprender a fechar janelas que só trazem poeira e abrir as que trazem ar. Uma janela que costuma ficar aberta demais é a da comparação constante. Outra é a do noticiário consumido sem critério, tarde da noite, quando o corpo está pedindo descanso. Mais uma é a da conversa interna, de autocrítica. Aquela voz que te chama de nomes que você não ousaria usar com ninguém que ama. Feche essas janelas em horários críticos. Abra as janelas da gratidão, da contemplação, da música que te acalma, da leitura que te eleva, da conversa que te cura. Casas arejadas têm menos mofo. Mentes arejadas dão menos espaço para a ansiedade construir colônias. Em tudo isso, lembre, você não está sozinho. Nem é um caso perdido, nem é ansioso para sempre. Você é alguém em processo, sustentado por um Deus que trabalha enquanto você dorme, que te conhece por dentro e que não se cansa de te ensinar um caminho melhor. A cada pequeno gesto de entrega, um dente da engrenagem da ansiedade perde força. A cada pequena prática de presença, um filo do nó se solta. A cada oração sussurrada no corredor do trabalho, 1 milímetro a mais de paz encontra lugar. Talvez hoje você precise apenas de um começo humilde. Antes de encerrar esse trecho, coloque a mão no peito, sinta o ritmo. Inspire dizendo: eu recebo. Expire dizendo: eu entrego. Repita 3 vezes. E guarde esta imagem. Você caminhando pela sua casa interna, abrindo janelas para a luz, fechando janelas para o ruído, arrumando a mesa para a presença de Deus sentar com você. É nesse cotidiano simples que a paz, que não depende de circunstâncias, aprende a morar. A ansiedade, quando menos percebemos, educa nossos hábitos. Ela nos põe para correr cedo demais, nos faz dizer sim quando o corpo inteiro queria dizer não. Empurra a gente para telas até tarde, rouba silêncio, transforma o travesseiro em escritório, confunde gentileza com fraqueza e imprime no peito a crença de que se não estivermos sempre em alerta, algo terrível acontecerá. Reaprender a viver com fé é reaprender a organizar o dia em torno de uma presença que não nos abandona, de uma verdade que não muda e de um amor que não depende do resultado. Nada é mais prático do que um começo concreto. E começo concreto, aqui, significa 2 movimentos que trabalham juntos: limitar a ruminação e abrir espaço para a presença. Para limitar a ruminação, você pode estabelecer janelas de preocupação. Pequenos períodos do dia em que você deliberadamente se senta para pensar nos problemas, planejar o que depende de você e registrar o que não depende. Fora dessa janela, quando o pensamento ansioso bater à porta,
você o reconhece e diz: eu vou cuidar disso no horário combinado. Parece artifício, mas é disciplina que educa o cérebro. Com uma semana de prática, a mente aprende que há um lugar e uma hora específicos para mastigar as questões complexas. Ela não precisa, portanto, ocupar o resto do dia com esse trabalho. Ao mesmo tempo, você abre espaço para a presença escolhendo gestos que te ancoram no aqui e agora. A respiração que alonga a exalação, a oração de uma frase, o olhar que procura a beleza comum, um feixe de luz na parede, o som da água, o rosto de alguém que você ama, o corpo que se alonga e volta a habitar os próprios ombros. A ansiedade adora fazer da noite seu território. É ali que as cobranças atrasadas se apresentam, que as conversas difíceis ganham diálogos imaginários, que o amanhã aparece no tamanho errado. Por isso, cuidar da noite é cuidar da alma. Não se trata de um ritual rígido, mas de um acordo amoroso consigo mesmo. 1 hora antes de dormir, você diminui as telas, baixa a luz, troca o bombardeio de informação por uma leitura mansa ou por música que descansa, toma um banho que fecha o dia, prepara a cama como quem arruma um altar simples, mantém um caderno de cabeceira para despejar o que insiste em gritar. Anota a frase que quer levar para o sono, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E deixa essa palavra repousar sobre você. O sono responde à gentileza. Ele resiste à violência. Forçar dormir é como forçar a amizade. Não funciona. Convidar o corpo para um ritmo que combina com descanso, isso sim funciona. Quase sempre de modo sutil, de dentro para fora. No trabalho, a ansiedade costuma vestir terno e gravata. Ela aparece com a máscara da produtividade total, mas por trás está a crença de que sua dignidade depende do desempenho. Quando isso acontece, o dia vira maratona sem linha de chegada. Uma prática que reordena é definir 3 prioridades realistas logo no começo do expediente. Só 3. E escrever ao lado o porquê de cada uma. Tudo que vier depois entra como bônus, não como traição das expectativas. E no fim do dia, você encerra de verdade, escrevendo o que ficou para amanhã, ajustando prazos que precisam ser ajustados, reconhecendo limites. Encerrar é um ato espiritual. É dizer, eu fiz o que cabia em hoje, e com isso, deixar que a graça cubra o que não coube. Você não é irresponsável por encerrar. Você é criatura. Criaturas que se lembram que são criaturas, dormem melhor, amam melhor e trabalham melhor. Nos relacionamentos, a ansiedade se manifesta como hiperinterpretação. Um silêncio vira rejeição, um atraso vira desinteresse, uma mudança de tom vira ameaça. Aqui, a fé convida para a caridade das interpretações e para a coragem de perguntar em vez de supor. Isso não é ingenuidade, é sanidade. Dizer, quando você não responde por horas, eu me sinto inseguro. Você pode me sinalizar quando estiver ocupado? É um gesto simples que salva dias. Dizer, posso ter entendido errado, mas fiquei com a impressão de que você estava distante. Tá tudo bem? Evita 2 noites de ruminação. Ao mesmo tempo, estabelecer limites é parte do cuidado com a ansiedade. Se uma pessoa sistematicamente te coloca em estado de alerta, com cobranças injustas e desqualificação, é legítimo diminuir a exposição, clarificar expectativas, reorganizar proximidades. Amar o próximo não é aceitar qualquer dinâmica, é buscar a verdade com misericórdia e a misericórdia com verdade. A comunidade certa, um grupo pequeno, alguns amigos maduros, uma igreja que acolhe sem espetáculo, funciona como guarda-corpo numa estrada de serra. Quando você se aproxima do precipício da ansiedade, esses guarda-corpos impedem a queda. Às vezes eles são uma oração em seu favor,
quando você não encontra palavras. Às vezes, um café onde você despeja a cabeça. Às vezes, um conselho simples e direto. Às vezes, só a presença que diz: eu estou aqui. Não subestime o poder de combinar encontros recorrentes. A alma gosta de previsibilidade saudável. Saber que toda terça à noite você senta com 2 ou 3 pessoas para abrir a vida, organiza a semana por dentro. E quando for você quem estiver mais forte, você empresta coragem. Quando for você quem estiver mais frágil, você recebe. Esse fluxo recíproco reduz a sensação de: se eu cair, caio sozinho. Existe também o campo da decisão, onde a ansiedade tenta sequestrar processos. A mente ansiosa exige certeza absoluta antes de qualquer passo. A fé oferece critério. Critério é melhor do que certeza, porque é possível. Você pode listar prós e contras, consultar pessoas sábias, orar pedindo direção, testar pela paz, não a sensação de conforto, mas a convicção mansa de que, apesar do custo, este é o próximo passo fiel. Pode também estabelecer prazos. Eu vou decidir até sexta. E se até lá não houver sinal claro para sim, então, por hora, é não. Suspender uma decisão por tempo indeterminado é prato cheio para ruminação. Decidir com critério, mesmo que implique revisitar depois, liberta energia. E lembre, poucas decisões são irreversíveis. A maioria permite ajustes. A ansiedade pinta toda encruzilhada como beco sem saída. A realidade costuma ter retornos e novas avenidas. Uma das armadilhas... No meio de tudo isso, é bom lembrar que a ansiedade não se derrota com discursos de dureza. Ela cede espaço a uma firmeza gentil. Firmeza para dizer não a compromissos que você não pode abraçar. Gentileza para dizer sim ao seu limite sem se chamar de fraco. Firmeza para encerrar o dia quando o corpo pede descanso. Gentileza para aceitar que hoje você rendeu menos e, mesmo assim, permanece amado. Firmeza para recomeçar a oração depois de uma semana de secura. Gentileza para admitir que você não é uma máquina de devoção. Essa combinação transforma a casa interna em lugar habitável. E quando você habita com mais paz, o mundo ao redor recebe um pouco dessa paz pelas frestas das suas ações. A ansiedade também gosta de se esconder atrás de metas que não respeitam sua estação. Você se promete acordar 2 horas mais cedo todos os dias, fazer exercícios pesados 5 vezes por semana, ler 50 páginas por dia, orar 1 hora, aprender uma habilidade nova por mês. E quando falha no 3º dia, conclui que não tem jeito. Em vez disso, trabalhe com microcompromissos. 5 minutos de silêncio pela manhã. 3 respirações conscientes antes de abrir o e-mail. 2 pausas curtas no meio do expediente para levantar, alongar, beber água. 1 salmo à noite. Uma caminhada de 10 minutos depois do almoço. A mente ansiosa despreza o pequeno. A sabedoria sabe que o pequeno sustentado vira grande de verdade. No campo da espiritualidade, a oração de uma frase é uma prática antiga e muito eficaz para quem está com a mente acelerada. Senhor, tem misericórdia. Jesus, eu confio em Ti. Guarda meu coração. Que eu seja dócil hoje. Tua paz em mim. Essas frases acompanham passos, se encaixam no fôlego, entram no trânsito, no elevador, no corredor do trabalho. Você não precisa de frases elaboradas para ser ouvido. Precisa de sinceridade e presença. E aos poucos, a repetição não vira superstição, vira a melodia de fundo. A alma aprende um compasso novo, menos frenético, mais habitável. No âmbito das finanças, a ansiedade faz barulho. Insegurança econômica, dívidas, imprevistos, tudo isso põe a mente em estado de escassez. Se esse é seu caso, trate o tema com a mesma seriedade e ternura com que trata a oração. Organize, ainda que doa ver a realidade no papel. Procure alguém que entenda do assunto e possa te orientar sem te humilhar. Faça um plano simples e possível. Estabeleça passos pequenos e comemoráveis.
Quitaram a conta específica, montaram a reserva mínima, renegociaram um contrato, abrir mão de algo por um tempo para ganhar fôlego. A ansiedade prospera no caos. Finanças minimamente organizadas devolvem ao coração a sensação de que há chão sobre os pés. E enquanto você caminha, não deixe de reconhecer o cuidado de Deus nas pequenas providências. A oferta inesperada, a oportunidade de trabalho, o desconto, a ideia boa que abriu uma porta. Gratidão com nome e sobrenome treina os olhos. Nos dias em que a ansiedade parece maior do que tudo, pratique o mínimo viável de esperança. O mínimo viável pode ser tomar um banho e trocar de roupa, pode ser abrir a janela e deixar o sol encostar, pode ser responder apenas o e-mail que mais importa, pode ser escrever para alguém dizendo: hoje está difícil, ora por mim. O mínimo não é derrota, é estratégia de sobrevivência. E quando você atravessa um dia assim, por menor que pareça, há um milagre acontecendo. Você está de fato vivendo um pão de cada dia, nem mais, nem menos, e descobrindo que isso é suficiente para continuar. Outra ferramenta útil é o cartão de enfrentamento. Num lado você escreve os gatilhos mais comuns: atrasos, silêncio do outro, mudanças repentinas, excesso de demandas, sensação de injustiça. No outro você escreve suas respostas pactuadas. Respirar 4-4-6 por 2 minutos, dizer em voz baixa: isso é ansiedade, tem começo, meio e fim. Escolher a próxima ação pequena, enviar uma mensagem pedindo cobertura em oração, revisar minha lista de prioridades, beber água, sair por 5 minutos para caminhar. Carregue esse cartão, físico ou no celular. No calor do momento, o cérebro gosta de roteiros prontos porque está com pouca disponibilidade para criar novos caminhos. O cartão poupa energia e te ajuda a agir no que funciona. É possível e necessário ensinar seu corpo a associar práticas de fé a estados de segurança. Por exemplo, se toda vez que você se senta para ler a Bíblia, você o faz correndo, com o celular apitando, em ambiente ruidoso, o seu cérebro liga a leitura à pressa. Em vez disso, crie pequenos rituais sensoriais. Uma xícara de chá numa caneca que te agrada, uma vela acesa que marca o tempo, uma cadeira confortável, uma caneta boa, um marcador. Esses detalhes não são frescura, são pedagógicos. Eles dizem ao corpo: aqui é lugar de calma. Com repetição, o seu sistema nervoso começa a desacelerar quando encontra esses sinais. O mesmo vale para a oração. Um mesmo lugar, uma mesma postura, um mesmo gesto. Mãos no peito, por exemplo, comunicam ao corpo que é hora de pausa. À medida que você pratica, os dias ok aumentam de frequência e os dias terríveis se tornam menos devastadores. Mas eles ainda virão. E quando vierem, você não vai medir sua identidade pelo dia. Vai tratar o dia como o que ele é, um dia. Vai recorrer aos seus protocolos, vai pedir companhia, vai fazer o mínimo viável, vai dormir, vai recomeçar. A graça de Deus não é nota que sobe ou desce conforme sua performance emocional. É chão. Em cima desse chão, você constrói, com responsabilidade e ternura, uma estrutura que aguenta vento. No fim das contas, a ansiedade tem um jeito muito específico de te contar uma história sobre Deus. A de que Ele está distante, desatento, esperando você acertar para então amar. A fé verdadeira conta outra história. A de um Deus que se aproxima, que ouve, que carrega, que ensina, que corrige sem humilhar, que sustenta quando você desaba, que te devolve ao caminho quando você se perde. Quando essa história ganha mais espaço dentro de você, a mente encontra uma casa. E casa aqui não é ausência de ruído. É lugar onde o ruído não dita a última palavra. Respire um pouco agora. Deixe o ar entrar contando 4, segure contando 3 e solte contando 6. Enquanto solta, diga: eu entrego. Repita 3 vezes. Em seguida, escolha uma única coisa boa e pequena para fazer na próxima meia hora. Talvez seja lavar a louça com atenção, talvez seja escrever obrigado para alguém, talvez seja fechar os olhos por 5 minutos e sentir o peso do corpo na cadeira. Comece pequeno, siga manso, confie que a paz não precisa chegar gritando para ser real. E lembre,
você está aprendendo. E aprender leva tempo. O tempo exato que a graça já te deu. Há um momento no caminho de quem lida com ansiedade em que o foco deixa de ser como eu paro de sentir tudo isso de uma vez e passa a ser como eu caminho bem mesmo sentindo, como eu cresço enquanto atravesso. Essa virada silenciosa é um marco de maturidade. Não porque a dor some, mas porque você aprende a se relacionar com ela de um jeito novo, menos reativo, mais inteiro, com mais espaço para Deus dentro de você. Tudo o que conversamos até aqui ganha corpo quando sai do ideal e entra no ritmo real da vida. O que fica então como trilha concreta? Fica a decisão cotidiana de habitar o presente, a humildade de pedir ajuda, a coragem de estabelecer limites, a ternura de se tratar como quem está aprendendo e a fé prática de devolver o controle a Deus 1000 vezes por dia, em microentregas que não aparecem nas redes, mas que constroem paz por dentro, como quem constrói uma casa tijolo por tijolo. Talvez você tenha passado anos acreditando que sua ansiedade era uma falha de caráter, uma prova de fé fraca, um defeito moral que deixava você sempre aquém. Deixa eu te dizer com todas as letras, ansiedade não é sentença de identidade, é um fenômeno humano, multifatorial, que toca corpo, mente, história, contexto e espiritualidade. Gente boa sofre de ansiedade, gente de fé sofre de ansiedade, gente madura sofre de ansiedade. O problema nunca foi sentir. O nó se dá quando o sentir vira Senhor. E é aqui que a fé se levanta não como anestesia, mas como governo amoroso. Há uma presença que pode ocupar o centro do seu interior e ensinar seus pensamentos a se ajoelharem sem que você precise travar batalhas épicas todos os dias. É a diferença entre remar desesperadamente contra a maré e aprender a ajustar a vela para aproveitar o vento que está soprando. Você já percebeu que a ansiedade é excelente em contar histórias? Ela monta tramas em segundos, puxa memórias seletivas, faz colagens convincentes e entrega um roteiro. Pronto. Vai dar errado, você vai ser humilhado, não tem saída, você vai perder, ninguém vai entender, Deus está longe, é tudo com você. Quando a cabeça projeta esse filme, o corpo reage como se tudo já fosse verdade. O trabalho de renovação não é negar o filme, é mudar o crítico. Em vez de assistir passivamente, você levanta, acende as luzes do cinema interno e começa a comentar a cena, pausando onde for necessário, mudando o enquadramento, lembrando de outros finais possíveis, inserindo falas que a ansiedade cortou da edição. Você vira coautor com Deus. Em algum ponto, vale conversar sobre futuro. A mente ansiosa tenta sequestrar o futuro para negociar segurança, quer garantias, quer mapas completos, quer promessas detalhadas. A fé não oferece spoiler, oferece companhia. Quando você aceita caminhar com companhia fiel, em vez de exigir certeza absoluta, algo dentro relaxa um pouco. Você ainda planeja, ainda se prepara, ainda se organiza, mas solta os dedos do volante o suficiente para sentir o ar e perceber que existem ajudas que chegam pelo caminho, pessoas que aparecem, portas que se abrem e fecham, sinais que você só enxerga andando. É caminhando que se faz caminho. E é curioso, com frequência você só entende a sabedoria de certas viradas olhando para trás. Na hora, a ansiedade falou de perda. Depois você enxerga livramento. Na hora, pareceu atraso. Depois você percebeu formação. Não romantize a dor, mas também não desconsidere a pedagogia suave e persistente de Deus nos bastidores da sua história. Algumas dores, no entanto, pedem lamento antes de qualquer lição. Ansiedade, às vezes, é o eco de um luto que não foi chorado. É a tristeza tentando encontrar passagem num coração que, por necessidade de sobrevivência, precisou ficar funcionando. Dar espaço ao lamento com Deus e, quando possível, com alguém ao lado, é tão espiritual quanto cantar. Lamentar e dizer a verdade na presença de quem pode segurar. É chorar o que não foi, o que se perdeu, o que doeu, o que não volta. É escrever sem filtros. É orar com gemidos que não cabem em palavras. É permitir que as lágrimas lavem cantinhos da alma que ficaram empoeirados de silêncio.
Depois do lamento, a ansiedade costuma reduzir alguns decibéis, não porque passou, mas porque o coração não está mais sozinho com uma sobrecarga. Há um ponto delicado em que ansiedade e culpa se alimentam. Você se sente ansioso, perde a paciência, fala atravessado, volta para casa culpado, perde o sono, acorda cansado, rende menos, se irrita de novo e a roda gira. Interromper esse ciclo requer um gesto de honestidade humilde, admitir, reparar no que for possível, se perdoar como quem recebe perdão de Deus e segue. Culpas crônicas não produzem santidade, produzem paralisia. Responsabilidade produz maturidade. Se você errou, nomeie, peça perdão, aprenda, ajuste, avance. Esse movimento simples desarma a necessidade de perfeição e devolve energia ao que realmente importa: amar, servir, criar, descansar, estar presente. E por falar em presença, a prática da atenção grata é talvez uma das mais poderosas na construção de um coração menos ansioso. Não é manobra para negar problemas, é disciplina para perceber o que sem treino passa batido. Agradecer com nomes específicos liga fios entre realidade e sentido. Em vez de dizer, sou grato por tudo, você diz, sou grato pelo café compartilhado às 15 horas, pela mensagem que chegou na hora certa, pelo sorriso do porteiro, pela luz no corredor, pelo cheiro da chuva, pela conversa que me corrigiu com respeito, pelo e-mail que eu temia e que foi mais gentil do que eu esperava, pelo minuto de silêncio no elevador. Esse inventário discreto muda a arquitetura interna. A mente, que antes só listava riscos e perdas, passa a listar cuidados e ganhos. A balança fica mais justa. E justiça aqui não é matemática, é honradez com a própria história. Você pode estar se perguntando como manter tudo isso vivo quando a vida é corrida e o mundo não para. A resposta não está em inventar mais horas. Está em batizar as horas que já existem com pequenas liturgias. Cada transição do dia pode ser um altar minúsculo. Acordar, sair de casa, começar o trabalho, pausar para o almoço, retomar à tarde, encerrar o expediente, preparar a noite, deitar. Em cada altar um gesto. A mão no peito, 3 respirações longas, uma frase de entrega, um versículo curto repetido como quem saboreia, um pedido simples de sabedoria, um agradecimento com nome e sobrenome, uma revisão breve do que aprendi e do que entrego. Esses gestos costuram sua jornada com fios de paz. O tecido não fica pronto de um dia para o outro, mas quando você olha um mês depois, percebe que a estampa mudou. Com o tempo, você vai se ver em situações que antes eram gatilhos garantidos e vai se surpreender porque a resposta veio diferente. A conversa que seria um duelo vira busca de entendimento. A crítica que te paralisaria vira insumo para crescimento. O silêncio do outro que seria fantasia de rejeição vira oportunidade de perguntar com delicadeza. O atraso do ônibus vira 2 salmos murmurados. A reunião confusa vira a pauta enxuta que você propõe. O prazo apertado vira negociação honesta. A insônia vira leitura mansa em vez de espiral de notícias. E claro, haverá dias em que nada disso acontecerá e você vai reagir velho de novo. Mesmo assim, você não vai estar no mesmo lugar de antes, porque agora você sabe voltar. E saber voltar é um dos maiores sinais de maturidade interior. Uma imagem final pode te acompanhar. A de uma casa à beira de um rio. Em dias comuns, o rio flui manso e você quase esquece que ele está ali. Em dias de chuva, o nível sobe, o barulho aumenta, alguns objetos leves precisam ser retirados da varanda. Em dias de cheia, a água encosta na porta. Você não controla a chuva, você se prepara. Você reforça as portas, organiza o que é frágil, pede ajuda à vizinhança, sobe alguns móveis, confia no que já construiu. Depois a água baixa. O que define se a casa permanece
não é a ausência de enchente, é a fundação. Fundar sua vida na presença fiel de Deus, na verdade que te chama pelo nome, nas práticas simples que te devolvem ao corpo, nos relações que te cercam, nos limites que te protegem, nas escolhas que te alinham. Isso é a fundação. E casa com fundação firme pode até molhar os pés, mas não desaba. E quando o sol abre, você seca o chão, abre as janelas, deixa o vento entrar e segue. Antes de encerrar, vale conduzir o coração por uma oração que combina tudo o que vivemos aqui. Não uma oração longa, mas uma oração que possa ser repetida quando a mente acelerar. Se puder, feche os olhos por um instante, sinta os pés no chão, leve o ar pelo nariz até o abdômen e solte devagar. Enquanto respira, permita que estas palavras façam morada. Senhor, eu te entrego as coisas que eu não controlo. Ensina meu coração a descansar na tua presença. Dá-me sabedoria para fazer o que me cabe hoje e graça para aceitar o que foge das minhas mãos. Eu recebo a tua paz que guarda a minha mente. Eu recebo o teu amor que devolve a minha identidade. Eu recebo a tua companhia nos meus passos. Quando a ansiedade vier, lembra-me que eu não estou só. Quando o medo falar alto, dá-me a coragem mansa do próximo gesto. Quando eu me esquecer, manda gente boa para me lembrar. Obrigado por não desistir de mim. Amém. Se você quiser carregar um resumo vivo para os próximos dias, faça isso em forma de narrativa, não de lista. Você pode dizer para si mesmo ao acordar: hoje eu caminho devagar e firme. Eu não preciso resolver tudo, eu preciso ser fiel no próximo passo. Eu não sou minha ansiedade, eu sou amado. Eu não sou meu erro de ontem, eu sou aprendiz. A minha mente não é tribunal, é casa de encontro. Vou respirar, orar simples, trabalhar com honestidade, amar com coragem, descansar sem culpa, pedir ajuda quando precisar, agradecer pelo que chegar. O resto eu entrego. A cada repetição isso deixa de ser apenas boas intenções e começa a se tornar músculo, postura, instinto reeducado. Sei que para muita gente o domingo à noite é prenúncio de ansiedade. O corpo já antecipa a segunda, a cabeça já projeta prazos, as conversas difíceis já ensaiam falas. Você pode batizar o seu domingo com um rito de reconciliação com a semana. Não é extravagante, é simples. É uma mesa posta com calma, um banho demorado que simboliza travessia, uma oração curta com alguém, um pequeno planejamento que respeita seu tamanho, uma música que organiza o coração, uma hora sem tela, uma decisão de dormir um pouco mais cedo. Você se reconcilia com a segunda não porque ela promete ser fácil, mas porque você não vai entrar nela sozinho, nem no automático, nem levando fardos que não são seus. E por favor, guarde esta gentileza. Há temporadas em que, mesmo com todo o cuidado, a ansiedade insiste. Em algumas você vai precisar de acompanhamento profissional mais de perto, em outras vai precisar ajustar trabalho, reduzir compromissos, redescobrir o lazer, cuidar do corpo com prioridade. Em todas, Deus segue fiel. Ele não mede você pela intensidade do seu sintoma. Se este episódio te encontrou no meio de uma crise, receba nossa companhia e nossa intercessão. Se ele te encontrou num tempo bom, use isso para criar colchão de paz para os dias duros. Se ele te encontrou cansado de tentar, descanse no fato de que você não precisa se provar para ser amado. E se puder, compartilhe com alguém que você sabe que anda dormindo pouco, ruminando muito, sorrindo pouco, se cobrando demais. Talvez você seja a ponte entre um coração ansioso e uma paz que ele acha que nunca mais vai sentir. Às vezes, tudo que um amigo precisa para recomeçar é saber que não está sozinho. Que a paz que excede entendimento, não a que finge que não dói, mas a que guarda portas e janelas por dentro, encontre casa na sua mente. Que ela se torne rotina de manhã,
meia luz à tarde, descanso à noite. Que ela marque seu rosto, organize sua palavra, inspire sua decisão. Que os ruídos não tenham mais a última palavra e que, caminhando com mansidão e firmeza, você perceba dia após dia que esta jornada não é sobre se tornar invulnerável, mas sobre se tornar mais humano em Deus. Humano que sente, que aprende, que ama, que descansa, que segue, que confia. Se ficou até aqui, obrigado por entregar seu tempo e seu coração. Que esta semana seja uma oportunidade de praticar o que ouvimos. Pequenos gestos, microentregas, janelas de atenção limpas, corpo cuidado, oração simples. E se este conteúdo te ajudou, deixe um comentário compartilhando uma prática que tem funcionado para você. Isso edifica muita gente. No próximo episódio, vamos aprofundar outro tema que toca diretamente nossa saúde interior: propósito e vocação. Como discernir caminhos, tomar decisões com o critério e viver com clareza mesmo quando as circunstâncias são complexas. Até lá, respire, entregue, confie. Você não está só. Se ficou até aqui, curta, comente amém e compartilhe com quem possa gostar desse conteúdo.